Olá, pessoal. Então, vamos fazer a correção da lista 7. Então, vamos começar aqui com o primeiro exercício, né? Então, os três exercícios são bem parecidos, simplesmente escreva a instância de functor e aplicativo para os tipos de dados fornecidos, né? Essa primeira questão é apenas a instância do aplicativo, tomando cuidado que eles sigam as leis do functor e do aplicativo. Então, primeiro exercício, a gente tem aqui o tipo de dado leaf, que é definido como uma árvore que tem informação apenas nas folhas. Então, eu tenho aqui leaf de um tipo A, né? Então, uma árvore leaf que contém um tipo A pode ser uma folha contendo o valor ou uma ramificação, né, uma árvore binária, uma ramificação com uma árvore à esquerda e uma árvore à direita do mesmo tipo, né? E aqui a gente já tem a nossa instância de functor, né, para Leaf. Fala o seguinte, olha, se eu estou tentando aplicar uma função g numa folha que contém o elemento x, eu simplesmente retorno uma nova folha aplicando g em x. Agora, se eu tenho uma função g que eu quero aplicar numa ramificação, que contém um ramo à esquerda e um ramo à direita, eu aplico recursivamente o fmap nesse L e nesse R, né? Por quê? Porque o L é uma nova árvore, o R é uma nova árvore. Como que eu aplico uma função numa árvore? Usando o fmap, né? Usando a própria instância do functor. Por isso que eu faço aqui fork fmap g de L, fmap g de R. Pronto. Então, agora eu preciso escrever uma instância de aplicativo. Então, vamos colocar aqui instância applicative, if, onde eu preciso definir uma função que pega um valor e transforma numa árvore leaf, contendo esse valor, né? E eu tenho também que definir o meu aplica, né? O meu operador aplica. Então, antes da gente definir isso, eu vou colocar comentado aqui o que eu espero, né, dessa função. Então, a função pura vai pegar um elemento do tipo A e vai me retornar um leaf de A, ou seja, uma árvore leaf contendo o valor x, né? Qual que é a única forma de eu definir esse valor? Então, dado um x, como que eu crio uma árvore contendo o valor x? Eu só posso fazer isso usando o próprio construtor leaf, né? Porque a informação nessa árvore está contida na folha. Então, eu não posso criar um fork, eu tenho que criar um leaf, tá? Então, eu posso fazer isso daqui, ó, leaf x. Agora, no caso do operador aplica, né? O que eu estou esperando? Bom, o operador aplica, ele recebe um leaf, uma árvore leaf contendo funções, né? Então, veja que isso aqui a gente está falando de árvore, assim como lista pode conter mais do que um elemento, né? Então, ele vai conter uma ou mais funções de A para B, vai receber um leaf contendo valores de A, e eu quero gerar um leaf contendo valores de B. Então, a ideia aqui é eu fazer a mesma coisa que a gente faz com listas, em que todas as funções do valor à esquerda, da árvore à esquerda, vai ser aplicado em todos os valores da direita. Então, é uma enumeração, né? Então, para cada função daqui, eu aplico em cada valor daqui, né? Então, vamos tentar construir aqui. Então, vamos lá. Primeiro caso, digamos que eu tenha uma função disponível, né? Porque essa minha árvore
lembrando, ou eu tenho uma ramificação que não tem informação nenhuma, mas só me aponta 2 caminhos possíveis, ou eu tenho uma folha que contém uma informação. Então, aqui eu estou tratando o primeiro caso. Eu tenho uma folha que contém uma função f, né? E aqui, né, do outro lado, eu tenho uma outra árvore leaf contendo valores, não é isso? Então, essa árvore leaf contém valores do tipo A. Essa árvore leaf contém apenas uma função f. Eu tenho uma função f e quero aplicar em todos os elementos de uma árvore. Que função que eu uso? O fmap, né? O fmap faz justamente isso. Pega uma função e aplica em todos os elementos da árvore. Então, eu só preciso fazer isso aqui, ó. Fmap leaf, né? E pronto, está definido. A outra situação, eu tenho uma ramificação que leva uma árvore esquerda e direita, e eu quero aplicar cada um, né, cada um das funções que podem estar nessas ramificações nos elementos da árvore leaf, né? Isso sugere que eu tenho que fazer uma chamada recursiva, né? Então, se eu tenho um fork, eu vou continuar tendo um fork, tá? Esse fork vai ter 2 ramificações, uma à esquerda, uma à direita. À esquerda, né, eu tenho L, que é do tipo leaf de A para B, né, é desse tipo aqui, o L, e o R também é desse tipo, né? E eu vou aplicar o L na minha árvore contendo valores de A. E a mesma coisa com R, né? Porque o que eu estou fazendo aqui, olha, se eu não cheguei numa folha, eu vou reconstruir essa ramificação chamando o aplicativo recursivamente em L. Se por acaso L for uma folha, ele vai cair nesse caso aqui, né? E vai construir essa minha árvore. Agora, se não for folha, for outro fork, ele cai novamente nessa situação e faz uma nova chamada recursiva até que ele chegue na folha, né? Então, por exemplo, vamos criar uma árvore, né? Então, digamos que eu tenho isso aqui, ó, fork, leaf mais um, leaf vezes 2, e leaf, vamos dizer, vezes 3. Pronto. Então, eu tenho uma árvore que, se eu for desenhar, ela é mais ou menos assim. Eu tenho aqui um fork. Aqui eu tenho um outro fork. Aqui eu tenho o leaf vezes 3, né? Só vou colocar o vezes 3 aqui. E o fork vai ser isso daqui. Mais 1 vezes 2. Pronto. Então, eu tenho essa árvore com essa função. Digamos que eu tenho uma outra árvore que é simplesmente um fork. E já tem os 2 valores aqui. Vamos deixar a árvore pequena só para ficar fácil da gente enxergar. 2 e 4, né? Então, se eu fizer, né, se eu fizer o seguinte aqui, ó, fork, essa primeira ramificação, a raiz da árvore, né? Então, vamos chamar isso aqui de L. Então, eu vou ter fork L vezes 3 aplica em fork 2, 4, né? Então, vou ter essa situação aqui. O que ele vai fazer? Bom, ele vai criar um novo fork que vai aplicar o L nessa minha árvore e o R nessa minha árvore, né? Só que o R já é uma folha, né? Então, quando ele fizer essa chamada recursiva aqui, ele cai nesse caso aqui, né? Que é simplesmente um fmap,
né? Então, isso aqui vai se tornar um fork. 2 vezes 3, que é 6. 4 vezes 3, que é 12. Pronto, isso já foi criado. Agora, esse aqui, né, vai expandir para, vamos lá, fork mais 1 vezes 2, com essa árvore, né, 2, 4. E aqui eu vou criar de novo um fork, que vai ser à esquerda, né, que é um fmap de mais 1 para essa árvore, que vai ficar fork 3, 5. E o outro, fork 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 4 vezes 2, 8, fork 4, 8, né? Então, isso aqui vai ser substituído por isso aqui, né? Então, no final, o que eu vou ter? Eu vou criar uma árvore que é o seguinte. Vamos lá. Fork. Deixa eu rolar aqui. Então, esse fork aqui é esse fork aqui. Aí o esquerdo vai ser isso daqui e o direito vai ser isso daqui, né? Então, vamos lá, esquerdo é um fork, direito é um fork. Esquerdo vai ser uma ramificação de forks, né? Então vai ser aqui, ó, um novo fork, um outro fork. E o direito vai ser simplesmente o 6 e o 12, né? Vamos alinhar um pouco aqui. Pronto. Agora, esse fork da esquerda é o 3 e 5, e o outro é o 4 e 8. Então, no final, eu vou ter isso daqui, ó, 3, 5, 4, 8. Pronto. Então, essa vai ser a aplicação. É assim que está funcionando o nosso operador aplica, né? Então, legal. Então, deixa eu apagar isso aqui para não criar confusão no código. E aqui ele fala o seguinte, olha, essa instância, ela tem que seguir essas leis aqui. Vamos ver se ela segue? Então, vamos fazer o seguinte, ó, digamos que eu tenho pure mais 1 aplicado a um pure de 10. Isso significa que tem que gerar um pure de f de x, né? Ou seja, 10 mais 1, que é 11. Então, no final, tem que gerar isso aqui. Vamos ver se funciona. Vamos lá. Pure mais 1. O que vai gerar? Um leaf contendo mais 1. E o pure 10, um leaf 10, né? E aqui, ele vai fazer o seguinte, olha. E o pure 11 é equivalente a um leaf 11. E aqui o nosso aplica, dado que o operador da esquerda é um leaf, ele simplesmente faz um fmap dessa função no operador da direita, que vai simplesmente aplicar o mais 1 no 10 e vai gerar um leaf 11, né? Então, legal. Então, aparentemente funciona, né? Mas vamos conferir agora de uma forma mais abstrata. Então, vamos substituir aqui, ó, por f, por x, né? E aqui por f de x. Então, aqui o que a gente tem é o seguinte. Pure f se torna leaf f, aplica leaf x, né? E aqui leaf f de x. A gente está fazendo a substituição, né? Então, isso aqui a gente pode ler como toda vez que eu encontro um pure de x, eu substituo por um leaf de x. É uma substituição. Agora, leaf de f aplica com leaf de x. Então, eu tenho essa substituição para fazer. Eu substituo por um fmap de f, tá? Então, fmap de f do que tem à direita, leaf x. Né? E aqui não tem substituição para fazer, eu deixo desse jeito aqui. Fmap, como é que funciona o fmap? Bom, fmap de uma função aplicado em um leaf x, eu substituo por leaf dessa função aplicado em x. Pronto, cheguei no mesmo lugar que o lado direito, né? Então, essa lei funciona, essa lei está correta, ok? Vamos fazer a outra lei e a última eu vou deixar também como um exercício suplementar para vocês. Então, eu tenho o seguinte, olha, se eu tenho
U aplicado a um pure de Y, eu vou ter a equivalência que ele é simplesmente isso daqui, um pure de Y, um pure de aplica Y, né? Lembrando que esse cifrão é um aplica, aplicado ao U. Então, vamos ver aqui o que pode acontecer. Vamos lá. Nesse caso, o primeiro passo, vamos substituir o pure por leaf, né? Então, seria isso daqui. Segundo passo, né? Vamos falar o seguinte. Bom, o U pode ser duas coisas. Pode ser um leaf ou um fork. Digamos que é um leaf, tá? Digamos que é um leaf, que tem uma função G aqui dentro. Né? Então, vamos ver o que acontece aqui. Então, vamos substituir o U por um leaf G. Agora, o leaf G aplicado a um leaf Y é um fmap de G com leaf Y, né? Que simplesmente é um leaf de GY. Pronto. E aqui esse lado é a mesma coisa, né? Então vai ser um leaf aplica Y, aplica leaf G, é um fmap do aplica Y no conteúdo G, né? Então vai gerar um leaf cifrão YG, e isso, né, é traduzido para G cifrão Y, que é traduzido para um G de Y. Então, nesse caso, é igual. Se o U for um leaf, a lei é válida. Agora, se o U for um fork, né? O que vai acontecer aqui? Vamos ver. Vamos lá, fork LR. Pronto. O lado da direita é fácil, né? Porque é simplesmente um fmap, né? Então, vai se tornar um fmap. O lado da direita, né? O que acontece? Ele vai mandar fazer o seguinte, fork L aplica, né? Leaf de Y, R aplica leaf de Y. O lado da direita vai se transformar num fmap, né? Na minha árvore, vou chamar a partir desse ponto como um LFY, tá? Que depois, não, na verdade eu vou deixar como fork, porque aqui a gente depois vai aplicar o próprio fmap, né? E aqui, então, a gente vai fazer uma chamada recursiva, né? Em que o L tem que ser aplicado no leaf Y e R no leaf Y. E do outro lado, né, vamos deixar por enquanto desse jeito aqui. E no outro lado, eu tenho que o fmap, nesse caso, é equivalente. Vou fazer isso daqui, olha. Fmap em L e fmap em R, né? Então, pronto. Então, agora eu tenho a chamada recursiva tanto do aplicativo como do fmap, né? Eventualmente, esse L, né, isso vai repetir recursivamente. Então, vocês podem reparar que se o L for leaf, né, se o L for leaf, o que vai virar? Isso vai virar um fmap, de seja lá o que tem aqui dentro, né, vamos chamar de G1, em leaf Y. E se o R também for leaf, vai virar um fmap de G2 em leaf Y. E da mesma forma, né, assumindo que LR são leafs, eu vou ter que isso vai gerar um leaf de YG1 e leaf de YG2, né? E aqui nessa linha também o fmap G2 leaf Y é a mesma coisa que G2 de Y construído através de um leaf, né? E a mesma coisa aqui é um leaf G1 de Y. Então veja que se tornou a mesma coisa, né? Caso não seja leaf e seja outro fork,
ele vai simplesmente aplicar a mesma recursão, né? E eventualmente ele vai chegar nessa situação aqui, né? Então, essa lei também está correta, né? Essa lei também está correta. A outra lei, né, a terceira também é uma coisa similar, mas dá um pouco de trabalho, é mais fácil fazer no papel, né? Mas tentem fazer para vocês treinarem um pouco. Então, esse foi o primeiro exercício da nossa árvore Leaf. Vamos para o próximo exercício que ele fala, olha, escreva as instâncias de functor e aplicativo para tipo fantasma. O tipo fantasma, ele tem um parâmetro de tipo A, ou seja, ele é fantasma de alguma coisa, de fantasma de int, fantasma de string, fantasma de lista de string, qualquer coisa, né? Só que o único valor possível para ele é fantasma. Embora ele fale, eu estou carregando um valor do tipo A, ele não guarda nada do tipo A. Ele guarda 0 valores do tipo A, né? É uma caixa que ele só fala o tipo dela, fala o rótulo dela, mas está vazia, né? Ela tem utilidade para quando a gente vai fazer programas mais seguros, criar uma segurança do nosso programa através dos tipos. A gente vai ver isso lá para o final do curso. Mas vamos ver como que ficaria o nossa instância, né, de functor e aplicativo. Então, digamos que a gente tem o seguinte, ó, instance functor fantasma onde fmap, uma função f, qual é o único valor que é possível para o tipo fantasma? É isso aqui, né, fantasma. O que eu posso gerar nesse fmap? Veja que aqui, tanto a gente não tem muita alternativa, que o próprio compilador consegue inferir o que deveria ser feito, né? Então, se, por exemplo, eu pedir para o meu language server tentar preencher a minha função, né? Então, aqui é a opção 5, né? Attempt to fill hole. Ele vai gerar a solução correta, né? Então, o teu programa pode ser construído automaticamente, o teu fmap pode ser construído automaticamente, porque ele é uma definição trivial, só tem uma possível definição, né? Então, aplica uma função f num fantasma, ele gera fantasma, né? Veja, o que acontece aqui? Se eu criar, né, vamos dizer que eu criei um x que tem o valor fantasma, e eu defino que ele é um fantasma de int, né? E eu peço para verificar o tipo de x. O que ele vai retornar? Fantasma de int. Agora, digamos que eu faço o seguinte. Eu faço um fmap, sei lá, maior que 0, ou even, né? O par é ímpar, né? Em x. O que ele vai retornar nesse caso? Eu apliquei fmap no even, o valor dele continua sendo simplesmente fantasma, mas o tipo dele agora é um fantasma de bool, né? Ele mudou o tipo que ele carrega, a informação de tipo que ele carrega. Embora o valor seja o mesmo. O valor aparentemente é o mesmo, só que ele carrega uma informação especial, que é a informação do tipo, o que vai ser importante para aulas futuras, né? Então, agora vamos escrever a instância de applicative para ele. Então, vamos lá. Applicative fantasma onde? Aqui eu posso fazer a mesma coisa, deixar um buraco, tá? E depois pedir para ele preencher o buraco e vamos conferir se ele funciona, né? E o aplica, né, vai ter fantasma, aplica em fantasma. E vamos ver o que acontece. Então, se eu peço, né, para ele gerar para mim a definição da função, ele vai retornar um fantasma aqui. Então, veja que programar em Haskell é tão fácil que o próprio Language Set programa sozinho para você, você não precisa fazer nada, né? Só ficar apertando o botãozinho aqui que já gera a definição. Então, veja que não importa o que eu receba, o único valor possível para eu retornar é fantasma, né? Não tem outra coisa que eu possa fazer.
né? Então, pronto. Então, a definição das instâncias do tipo fantasma é muito simples, né? Se eu quisesse fazer um monad também, eu só preciso definir a minha função bind, né? Que pega um valor e uma função. E no final ele só pode, né, gerar um fantasma. Não tem outra coisa que ele possa fazer. Legal. Então vamos para o terceiro exercício, que é o do, né? O do é uma função. O do é um tipo que guarda uma função de um booleano para um certo tipo A. Né? Então veja que agora a gente não está guardando um valor, a gente está guardando uma função, né? Então dentro dele tem uma função de booleano para um tipo A qualquer. E isso a gente pode pensar que é equivalente a uma tupla de tipo A. Tá? Uma tupla contendo dois valores do tipo A. Uma equivalente ao verdadeiro, outra equivalente ao falso. Tá? Mas vamos lá, a nossa definição de functor. Então, functor do, né? Fmap, uma função f, para um duo que tem uma função g aqui dentro. Né? Vamos chamar de g a função de booleano para um tipo A. E vamos ver aqui rapidamente o que eu espero do meu fmap. O meu fmap vai receber uma função de A para B, um duo de A e tem que retornar um duo de B. O duo de A nada mais é do que uma função também, né? Uma função de booleano para A. E o duo de B é uma função de booleano para B, né? Bom, eu tenho uma função de A para B, eu tenho uma função de booleano para A. Eu quero gerar uma função de booleano para B. O que eu faço? Né? Vamos ver aqui qual a solução que ele traz para a gente. Se ele traz alguma, né? Olha só. Do, né? Então, ele criou o do. Deixa eu tirar esse parênteses extra aqui. Então, vou criar um do, cujo conteúdo é uma função que pega um parâmetro B, que é um booleano, e vai me retornar um f de g de B. Né? Então, veja só. Eu tenho uma função f. Né? Eu tenho uma função g. Eu peguei um valor b, que é um booleano. A minha função g pega um booleano e retorna um a. A minha função f pega um a e retorna um b. E eu quero retornar um b. Então, primeiro eu tenho que aplicar o g em b. Né? Então, aplico o meu g num booleano e pego como resultado um a. Né? Um tipo a. Um valor do tipo a. Pego esse valor do tipo a e aplico em f. E eu consigo receber de volta um valor do tipo b, que é o que essa função que eu estou criando aqui tem que retornar, né? Isso aqui é equivalente ao nosso operador de composição de funções. E aqui ele mesmo já está sugerindo isso, né? Que eu faça isso daqui, f.g. Então pronto. Então veja que a nossa instância de functor é extremamente simples, né? É simplesmente uma composição de funções. O que eu faço agora quando eu quero fazer o aplicativo? Então, eu tenho puro de x, né? Que vai ter que me retornar alguma coisa. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o que eu estou esperando. Eu recebo um A e eu quero retornar um duo de A. Bom, se eu tenho um A e eu quero retornar um duo de A, eu sei que duo é uma função, né? Então, é uma função que pega um booleano e tem que me retornar sempre esse valor de A, sempre esse x. Né? Então, é simplesmente isso aqui. Ó. Pega um B, não faz nada com B, retorna um x. Pronto. Né? Vamos ver se ele consegue também construir sozinho esse programa? Vamos ver o que ele retorna para a gente. Exatamente a mesma coisa que a gente fez. Né? Então, veja. Aqui, eu também posso substituir por um const, que é o que ele está falando aqui. Então, const x simplesmente é uma função que pega qualquer coisa e retorna um x, tá? Legal. Então, agora a gente tem que fazer o nosso aplicativo. Nosso aplicativo, a gente tem duo de f,
aplica em duo de x e vai ter que me retornar alguma coisa. Vamos deixar um buraco aqui, por enquanto. E eu vou colocar a nossa assinatura aqui. Então, a assinatura ele vai pegar um duo de A para B, um duo de A e tem que retornar um duo de B. Traduzindo, o duo de A para B é uma função de booleano, que pega um booleano, e retorna uma função de A para B. O duo de A, deixa eu pôr uns parênteses aqui. O duo de A é uma função que pega um booleano e retorna um A. E o duo de B, que é o que eu quero retornar, pega um booleano e retorna um B. Pronto. Essa primeira função aqui, a gente pode levar em consideração que o parênteses, que agrupa à direita, pode ser removido, né? Por causa do curring. Então, a gente tem, na verdade, isso daqui, ó. Ela é uma função que pega um booleano, um A e retorna um B. E isso aqui é uma função que pega um booleano e retorna um A. E no final, eu tenho uma função que pega um booleano e retorna um B. Então, vamos ver aqui o que eu posso fazer. Vou colocar um duo, uma função anônima que pega um booleano e vai retornar alguma coisa, né? Então, vamos ver o que eu tenho aqui. Eu tenho um booleano, eu tenho uma função f que pega um booleano e um valor do tipo A, e eu tenho uma função x que pega um booleano e retorna um A. Bom, para a função f, eu só tenho o booleano, ainda preciso de um valor do tipo A. Para a função x, eu tenho tudo o que eu preciso, né? Então, se eu fizer um x de p, isso aqui me retorna um A, um valor do tipo A. Agora, eu tenho o necessário, né, para executar nossa função, para variar nossa função f. Então, f recebe um booleano, recebe o retorno de xb, né, e vai me retornar um b, um tipo b. É um tipo b qualquer, não sei o que é. Pronto, isso aqui ele já faz exatamente o que a gente quer, né? Muito bem. Então, com isso, a gente termina a nossa implementação, né? Então, aqui tem a nossa instância do aplicativo para o Duo. Vamos testar para ver se eu não deixei passar nada. Então, primeiro um stack build para ver se ele compila. E agora um stack test. Então, ele vai compilar. E vamos ver se o resultado dá o que a gente espera. E tá aí, ele passou por todos os testes, os 3 exercícios, né? Então, está correto. Com isso, a gente termina a lista 4, né? Então, veja que não foi uma lista tão complicada. O mais complicado daí, eu acho que esse último, que é o duo, porque a gente está trabalhando com tipos que guardam funções, mas esses tipos são bem especiais porque eles levam a gente às definições importantes dos monads header e monad state, né? Que é como a gente simula funções que têm mudança de estado, funções impuras. Então, até a próxima, pessoal.